E se eu te dissesse que uma pesquisa eleitoral pode mudar os planos de um presidente? Não estamos falando de uma enquete de internet. Estamos falando de dados registrados no Tribunal Superior Eleitoral, contratados por empresas financeiras, com metodologia auditável. Pela primeira vez desde que Lula voltou ao Palácio do Planalto, um candidato da oposição está tecnicamente empatado com ele e, em alguns cenários, está na frente. Isso muda tudo, ou pelo menos deveria mudar. Mas, enquanto isso acontece, o campo conservador dá um espetáculo à parte. Eduardo Bolsonaro, segundo a própria esposa, não está bem. Nicolas Ferreira responde que tem um Brasil para salvar. E o STF reabre um processo contra Lula que tinha sido arquivado por erro do próprio ministro responsável. 3 notícias, um cenário. Vamos analisar. Estamos a pouco mais de 8 meses das eleições presidenciais de outubro de 2026. Para quem não acompanha o dia a dia da política, o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, cumprindo condenação por tentativa de golpe de Estado. Seu filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro, foi escolhido pelo próprio pai para o nome do PL para disputar a presidência. Não foi uma escolha unânime. Uma parte do campo conservador preferia Michele Bolsonaro, outra, Tarcísio de Freitas, que, por enquanto, diz que buscará a reeleição em São Paulo. E uma terceira figura cresceu muito nos últimos anos, o deputado federal Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, um dos parlamentares mais votados da história do Brasil e, para muitos, a maior esperança eleitoral da direita. Nicolas não está concorrendo à presidência, mas seu apoio ou sua omissão pesa muito. É nesse ambiente que chegamos a fevereiro de 2026, com pesquisas novas, tensões internas e um sistema judicial que nunca para de nos surpreender. Vamos começar pelos números, porque números não mentem, embora possam ser interpretados de formas bem diferentes. A futura Apex, registrada no TSE sob o número BR 08233/2026, ouviu 2.000 eleitores entre os dias 3 e 7 de fevereiro. O resultado, Flávio Bolsonaro aparece com 48,2% das intenções de voto no segundo turno, contra 42,4% de Lula. Isso é inédito. É a primeira vez que Flávio ultrapassa o presidente em uma pesquisa de segundo turno. Mas atenção, a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, ou seja, tecnicamente é um empate. A Genial/Quast, por sua vez, que ouviu 2.004 pessoas entre 5 e 9 de fevereiro, mostra um quadro diferente. Lula na frente, com vantagem que oscila entre 6 e 10 pontos, dependendo do cenário. E a Atlas Intel, parceira da Bloomberg, colocava Lula com 12 pontos de vantagem em dezembro, mas o próprio instituto admite que a distância vem caindo consistentemente. Ou seja, dependendo do instituto que você escolher, você pode montar a narrativa que quiser. Curiosamente, os institutos financiados por interesses mais próximos ao governo costumam mostrar Lula mais confortável. Já os que cobram pelo serviço, sem patrocínio ideológico, mostram uma disputa muito mais apertada. Que coincidência! O que todos os institutos concordam é em algo fundamental. Flávio Bolsonaro cresceu, e muito. Em dezembro, a distância era de 10 pontos. Em fevereiro, esse número caiu pela metade em vários institutos e inverteu em pelo menos um. A diretoria da Quast confirmou: Flávio passou de 28% de intenção de voto para 36% em apenas 2 meses. Sua rejeição caiu de 60% para 55%, ainda alta, mas claramente em queda. Esse é o cenário eleitoral, tenso, aberto e longe de estar decidido. Agora, deixa eu falar de algo que me incomoda muito e que deveria incomodar a você também, se você quer que a direita vença em outubro. Enquanto as pesquisas mostram uma corrida apertada,
o campo conservador está tendo uma briga pública que parece roteiro de série de televisão. Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos há mais de um ano, segundo a própria esposa Heloísa, obrigado pelas circunstâncias, fez críticas ao deputado Nicolas Ferreira em entrevista ao SBT News. Disse que Nicolas e Michele Bolsonaro não estariam prestando apoio suficiente à candidatura de Flávio. Nicolas respondeu, e a resposta foi cortante. Discordo que eu tenha amnésia. Eu me lembro muito bem de todos os anos que fui atacado injustamente. E então veio a frase que circulou em todo o país. Eu acho que o Eduardo não está bem. A esposa de Eduardo, Heloísa Bolsonaro, veio às redes sociais defender o marido e disse algo que merece atenção. Eduardo não está bem porque continua trabalhando, todos os dias, de forma voluntária, pelo Brasil que acredita. Ela também revelou que há um ano eles saíram do Brasil sem poder retornar e que a esperança de volta está condicionada à eleição de Flávio Bolsonaro como presidente. Vou ser direto, essa briga é ruinosa para a direita, e os dois lados têm parte da razão e parte da culpa. Eduardo está longe, Nicolas está aqui, enfrentando as batalhas diárias do Congresso. Cobrança de quem está ausente sempre soa mal. Mas Nicolas, por sua vez, tem uma responsabilidade que vem com seu tamanho político. Ele é um dos rostos mais reconhecidos da direita brasileira. O que ele faz ou deixa de fazer tem peso eleitoral enorme. O eleitor conservador, esse cidadão que quer uma alternativa real a Lula, não merece assistir a essa disputa de egos enquanto o adversário trabalha unido. Unidade não é concordar em tudo. Unidade é saber priorizar. E então chegamos ao terceiro capítulo dessa semana, e talvez o mais revelador sobre como funciona o nosso sistema judicial. Durante o Carnaval de 2026, a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói desfilou com um enredo em homenagem ao presidente Lula. O desfile trouxe referências ao PT, críticas a adversários políticos e, segundo a queixa-crime apresentada por um advogado, conteúdo que configuraria intolerância religiosa. Um advogado apresentou essa queixa-crime no Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux arquivou o caso. Fim da história? Não. Dias depois, o próprio Fux suspeitou que havia cometido um erro. A Procuradoria-Geral da República nunca havia sido consultada antes do arquivamento. Ele questionou os próprios funcionários do gabinete. A confirmação veio. Não havia documento da PGR no processo. Um dos ministros mais poderosos do país, membro da mais alta Corte Judicial brasileira, arquivou um processo sem consultar a PGR. Isso não é uma suspeita, é o que o próprio Fux reconheceu. O ministro então anulou o arquivamento e enviou o caso à PGR para manifestação. Somente após essa manifestação, ele tomará uma nova decisão. Agora quero que você pense comigo. Se um processo envolvendo um cidadão comum, não o presidente da República, fosse arquivado sem o parecer obrigatório da Procuradoria, o que aconteceria? Haveria manchetes? Haveria indignação? Eu deixo a pergunta aberta. O que sabemos é que o processo agora está na PGR e que a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que fez o desfile em homenagem a Lula, terminou a apuração do Carnaval com a menor pontuação entre as escolas e foi rebaixada para a segunda divisão. Às vezes, a vida já comenta. A mídia tradicional cobriu as pesquisas eleitorais. Isso é verdade. Mas o que ela não destacou ou minimizou é a velocidade da mudança. Em 2 meses, Flávio Bolsonaro cresceu 8 pontos percentuais em intenção de voto. Sua rejeição caiu 5 pontos. São movimentos expressivos para esse curto período. A narrativa dominante insiste em tratar Lula como favorito absoluto. E ele pode ser. Mas tratar como inevitável o que ainda está em disputa não é jornalismo, é construção de realidade.
Sobre a briga interna da direita, a mídia adorou, reproduziu com prazer cada declaração, cada alfinete. O que ela não perguntou? Por que Eduardo Bolsonaro está há mais de um ano fora do Brasil sem poder retornar? Qual é o contexto jurídico e político que tornou isso necessário? Isso seria jornalismo de profundidade. Sobre o caso Fux, o erro do ministro foi noticiado, brevemente, mas nenhum veículo de grande circulação perguntou o óbvio. Se o processo foi arquivado sem o parecer obrigatório da Procuradoria, isso é uma falha procedimental grave. Quem responde por isso? Perguntas incômodas raramente têm respostas convenientes. O Brasil de 2026 está sendo construído agora, mês a mês, pesquisa a pesquisa. As pesquisas mostram que essa eleição ainda está longe de decidida. A briga interna da direita mostra que vitória não é automática. E o caso do STF mostra que as instituições, mesmo as mais altas, cometem erros que precisam ser cobrados com seriedade. Não existe oposição eficaz sem coesão, e não existe democracia saudável sem imprensa que faça perguntas difíceis, seja qual for o lado que está no poder. Se este vídeo te trouxe informação que a mídia tradicional não te deu, compartilhe com quem precisa ver. Deixe nos comentários: você acha que a direita consegue se unir até outubro? Ou essa divisão vai custar caro? Se inscreva, ative as notificações e nos vemos no próximo vídeo.